A graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Amém. Estamos aqui reunidos mais uma vez para bendizer, cultuar o nome do Senhor. E é maravilhoso quando nós temos uma grande oportunidade de adentrar o Santo dos Santos e adorar o Senhor em espírito e em verdade. E é nesta concepção que eu quero convidar você e a sua família para que juntos conosco aqui possamos adorar o Senhor. Fala nisso, a sua família está junto com você? Se não está, chama as pessoas para estarem juntos, para estarmos adorando o Senhor juntos, adorando e reverenciando o nome do Senhor. Amém? Falando em adorar o Senhor, nós estamos usando este canal aqui para abençoar vidas. E eu quero convidar você. Você já se inscreveu lá no nosso canal? Vai lá e se inscreva, porque desta forma, nessa maneira que nós estamos tendo ultimamente para adorar o Senhor, nós estamos utilizando esta ferramenta para glorificar e exaltar o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então nós estamos usando este canal, as nossas vidas, as suas vidas, para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Amém? Vamos fechar nossos olhos, nós vamos falar com Deus. Quero pedir à irmã Patrícia, minha esposa, linda e maravilhosa, que esteja nos elevando a Deus uma palavra de oração a Deus. Senhor, meu Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque mais uma vez nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Amém, nós, Jesus. em nossa casa, recebendo todos os irmãos, e eles em suas casas, recebendo a nossa família, ó Pai. Amém, para que Deus. juntos possamos prestar um culto de louvor e adoração ao Teu nome. Amém. Te agradecemos, ó Pai, por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito, todos os benefícios, todas as maravilhas que o Senhor realizou no decorrer dessa semana que se findou, ó Pai. Sim. Nós só temos que te agradecer por tantas maravilhas. Obrigado, Jesus. Mesmo em meio a dores, em meio a tristezas, às vezes um pouco de desânimo, ó Pai, mas nós só temos que te agradecer. Que a nossa boca sirva, ó Pai, para abrir e somente glorificar e exaltar o Teu nome. Amém. Neste momento, ó Pai, receba o nosso louvor, receba este culto, ó Pai, como um cheiro suave até as suas narinas, ó Pai, porque estamos prestando louvor a Ti, ao Amém. nosso Deus, a Deus Todo-Poderoso, Sim. ao único e verdadeiro Deus, ó Pai, aquele que é merecedor da nossa gratidão, das nossas honras, ó Pai, do nosso louvor, somente a Ti, ó Pai. Então receba o louvor de cada um agora, receba o nosso louvor aqui e da sua igreja que se faz presente nos seus lares, neste momento, ó Pai. Receba, porque nós preparamos para glorificar e exaltar o Teu nome. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Eu gostaria de convidar você neste momento, juntamente conosco. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse ali a sua Bíblia. Na epístola de Paulo aos Filipenses. Abra ali. Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Nós vamos estar lendo a palavra entre os versículos 4 a 7. Abra sua Bíblia ali, Filipenses, capítulo 4, dos versículos 4 a 7. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua palavra. E o texto aqui nos fala para que nós possamos ser alegres, felizes. Sabe, queridos, a alegria do povo de Deus incomoda os ímpios. Só que nós não podemos nos ofuscar a nossa alegria em detrimento daquilo que as pessoas pensam. Seja feliz,
Seja alegre, continue sorrindo, porque esta alegria que você carrega no seu coração, nos seus lábios, e que certamente você usa para transmitir em adoração e louvor ao nome do Senhor, é o motivo da sua vida, é a sua essência. Então, querido, seja alegre, seja feliz, deixa Deus abençoar a sua vida para contagiar aquelas pessoas que estão perto de você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua palavra. Vamos louvar o Senhor, vamos exaltar o nome dele, que é digno de toda honra e de toda glória. Tu és santo. Glória a Deus. Que o teu nome seja glorificado, Senhor, pela igreja que se faz presente aqui. Aleluia. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sirvo, eu te ouço, para sempre te amarei. Santo e maravilhoso. Nós devemos amá-lo, adorá-lo com a nossa vida, igreja, com o nosso coração. Não haverá tristeza que sufoque a alegria que nós temos de pertencer a este Deus tão tremendo e tão maravilhoso que nós servimos. Vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor, dizendo a Ele o quanto que Ele é tremendo para nós. Mas olha, você não pode largar a rede. Deixe o Senhor te caminhar, abençoar a sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado,
que ele te entregou e volte para o mar, onde é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o arauto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o arauto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia, aleluia. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e me mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, onde é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o arauto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o arauto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Coloca seu coração, meu amado, nas mãos do Senhor. Ele quer usar a tua vida para que o nome dele seja manifestado, para que o nome dele seja glorificado, não somente pela sua família, mas por todas as pessoas que estão ao redor de cada um de vocês. É nesta hora, Deus, que nós clamamos ao Senhor para que em nome do Senhor o Senhor faça grandes coisas em nossas vidas e ministre poderosamente em nossos corações a tua vontade e a tua palavra, para que em nome do Senhor possamos alçar, ó Deus, voos altos, muito altos, para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor, usa-nos, ó Deus, em nossas vidas, em nome daquele que vive para todo sempre. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o arauto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o arauto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amém? Deus quer honrar a sua vida, querido. Então abra seu coração. Permita que Deus ele possa te usar para que o nome dele seja glorificado. Mas não é nos primeiros obstáculos que aparecem na nossa vida que você deve desistir. Nem nos segundos ou terceiros obstáculos. Mas a palavra do Senhor nos ensina a permanecermos firmes, a ficar fortes, resistentes, para que quando os momentos ruins vierem, como esse pelo qual nós estamos vivendo, você possa aguentar e passar pela prova dando glórias a Deus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém? Queridos, domingo passado nós tivemos a família Davis conosco. Vocês gostaram? Foi maravilhoso, queridos. Que música linda e que paz que trouxeram aos nossos corações através daquela canção. Mas hoje nós queremos também ouvir um pedacinho da família Davis. Na verdade, hoje quem vai estar louvando conosco será a família Kaiser, que são os irmãos Tony, a Gláucia, a Thaís e a Tainá, que são uma família que fazem parte da família Davis, que estarão louvando e adorando o nome do Senhor conosco. Família Kaiser. Glória a Deus com todo fervor, todo momento, com devoção. Peça ao Senhor da paz e do amor, quem te dê consolo na tribulação. Se teu fardo não pode dar
Amém, queridos? Que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Família Kaiser, que faz parte do Ministério da Família Davis. Que Deus abençoe, tá bom? E os irmãos que aqui estão no nosso canal, vão lá também no YouTube, lá no Instagram e no Facebook, e vai lá e vejam lá que maravilha que Deus está fazendo através da família Davis. Que Deus os abençoe poderosamente. Amém, irmãos? Agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor, a mensagem que Deus tem a falar aos nossos corações. E para esta ocasião, nós temos a presença do nosso querido pastor João Alberto Ferreira Rocha, um grande pastor, um grande amigo que nós temos já há longa data. Pastor João foi pastor na Igreja Batista do Portinho, ali na cidade de Piúma. E depois foi lá para o Rio de Janeiro e pastoreou a Igreja Batista Jardim 7 de Abril, ali no bairro Paciência, na região ali da zona oeste do Rio de Janeiro. Hoje o pastor João está junto com a sua família, a irmã Diva, ali na Igreja Batista de São Basílio, ali trabalhando com as famílias. Pastor João, que Deus abençoe poderosamente a vida do meu irmão. Olá, pastor Rogério, olá, família pastoral, olá, Igreja Batista da Alegria. É um privilégio e é uma alegria enorme poder estar compartilhando este vídeo com vocês nesta noite. É um momento de muita alegria poder falar com vocês. Eu gostaria de agradecer o convite. E o pastor Rogério até já nos convidou uma outra ocasião para que estivéssemos no mês de maio, mês da família, mas não foi possível e depois entrou essa questão da pandemia e nada disso foi possível de ser realizado. Mas eu fico na dívida de um dia poder estar diante dos irmãos e poder também abraçá-los. Eu gostaria de poder compartilhar um texto da Palavra de Deus com os irmãos. É um texto que está registrado no segundo livro dos Reis, capítulo 6, é um momento quando o exército da Síria ele vai invadir Israel. E naquele momento havia uma situação bastante estranha, porque o rei da Síria planejava sempre algumas coisas para atacar Israel, e Israel daqui a pouco descobria, porque o profeta Eliseu avisava o rei de Israel. O rei da Síria fica chateado com isso, porque, na verdade, diversas vezes essa situação acontece, e então ele pergunta se há algum traidor entre eles. E um dos conselheiros diz para ele: Senhor, não tem nenhum conselheiro, isso é o profeta Eliseu, que está lá em Israel, e ele sabe de tudo que se passa aqui, sabe, inclusive, dos seus planos, dos seus projetos, ele sabe, inclusive, daquilo que o Senhor faz na sua casa. Então o rei da Síria, ele toma uma decisão, ele diz assim: então vamos invadir Israel, mas só para prender, eu vou mandar uma tropa só para prender Eliseu e trazê-lo aqui, porque nós queremos eliminá-lo. E então ele faz isso. E agora eu gostaria que você atentasse para os versos de número 15 em diante, que diz assim: porque o exército ele cerca a cidade, e de manhã o servo do profeta ele acorda. Olha só o verso 15, diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? E o profeta respondeu: não tenha medo, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os deles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: Senhor, fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. É um texto bastante conhecido por grande parte dos crentes no Senhor Jesus Cristo, mas eu gostaria de
tomá-lo neste momento para que pudéssemos tirar algumas lições importantes. Mas eu gostaria de introduzir, antes desta reflexão, um conto que é muito peculiar naquela região da Turquia, porque há um indivíduo conhecido como Nasruddin. Ele tem os seus contos e ele então vai mencionar que num determinado momento da sua vida, ele caminhando, ele tem um encontro com a peste que vinha no sentido contrário ao dele. E quando eles se encontram, Nasruddin pergunta para a peste: para onde a senhora vai? E a peste responde para ele: olha, eu estou indo para Bagdá para matar 10.000 pessoas. E aí eles conversam mais um pouquinho, depois cada um vai embora seguindo o seu destino. Passado algum tempo, novamente Nasruddin, na sua caminhada, ele se encontra com a peste. E ele olha para ela e, muito zangado, ele diz: olha, você mentiu para mim, você mentiu para mim. E a peste diz para ele: não, eu não menti para você, eu não menti para você. Aí ele diz assim: não, você mentiu para mim porque você tinha garantido que tinha ido para Bagdá para matar 10.000 pessoas. E na verdade morreram 100.000 pessoas. E a peste disse para ele o seguinte: olha, eu matei 10.000 pessoas, o restante morreu de medo. E o que a gente pode entender é que, diante de uma situação como essa que estamos passando, muitas pessoas morrem por conta da contaminação, mas grande parte das pessoas morrem mais por conta do medo que lhes invade o coração. Então, eu queria que a gente pudesse atrelar este conto de Nasruddin com este texto que nós lemos neste momento, de 2 Reis, capítulo 6, de versos 8 a 18. Esse texto nos mostra que sempre que acontece alguma coisa no nosso país, na nossa nação, na nossa cidade, no nosso estado, as pessoas reagem com as características mais diferentes. Algumas pessoas enfrentam com coragem, algumas pessoas se deparam com uma situação, encaram elas de frente na dependência do Senhor, buscando a direção dele para a sua vida, mas há muitas pessoas que se desesperam e muitas pessoas morrem de fato mais por conta do medo. Nós temos visto inclusive esta mídia televisiva que grande parte delas elas agem no sentido de causar um pânico, um terror em nós. Mas nós precisamos entender de que Deus, Ele caminha conosco, Deus está conosco. E há algo interessante que nós precisamos entender também nesse texto, é que o Senhor não vê apenas as nossas ações humanas, como aquele servo de Eliseu que percebe aquele exército envolvendo a cidade. O Senhor não apenas vê as nossas ações humanas, mas o Senhor também conhece os nossos pensamentos e conhece o nosso coração. O que eu queria que nós pudéssemos entender nesta noite é que no reino de Israel, muitas pessoas elas não tinham um comportamento leal com o Senhor. Não viviam uma vida de fidelidade, mas elas viviam uma vida desregrada, sem qualquer compromisso com o Senhor. E agora se avizinhava uma invasão da Síria ao reino de Israel. E eles começam a ficar, então, temerosos também. E este servo de Eliseu não é diferente da maioria da população. Mas olha, o que a gente precisa entender é que os ímpios sempre vão fazer coisas no sentido de nos causar temores e terrores. E a gente precisa buscar uma solução diferente da deles, porque eles buscam uma solução lógica dentro da sua visão humana, mas nós precisamos buscar respostas na palavra de Deus, na orientação dele. Um dos oficiais do rei
da Síria vai dizer para ele de que não havia nenhum traidor, não havia nenhum agente secreto passando as informações para o rei de Israel, mas passando informações para o profeta, mas o profeta sim tinha conhecimento daquilo que se passava lá na Síria. E percebe, quando o rei descobre isso, ele toma uma decisão, e a decisão dele é muito lógica dentro da visão humana. E ele diz assim, bom, nós vamos então, em Israel, vamos pegar só Eliseu e vamos dar cabo da vida dele. E mais uma vez a gente percebe que os homens têm as suas formas de tratar com determinadas situações. Mais uma vez, o rei da Síria, ele age de maneira errada, de uma forma completamente infantil. Se o profeta sabia de todas as coisas que ele planejava, de que ele arquitetava, os seus estratagemas, aquilo que se passava dentro da sua casa, aquilo que ele fazia no recôndito da sua família. Se o profeta sabia, quanto mais ele, tendo essa decisão cheia de empáfia, de que ele poderia entrar em Israel e pegar o profeta, o homem de Deus. A gente pode perceber que este rei, ele age de forma errada. E se Eliseu sabia que ele estava vindo, Eliseu poderia fugir. Mas Eliseu não fugiu. Porque Eliseu sabia de uma coisa interessante, queridos, é bom a gente atentar para isso. É de que todos aqueles que lutam contra os servos de Deus é como se estivessem lutando contra o próprio Deus. E aquele rei da Síria, ele não sabia que, na verdade, ele estava se passando de um grandíssimo tolo, porque o profeta estava sabendo de tudo aquilo que ele estava pensando. O nosso ponto de partida, então, é sobre a palavra do servo. Veja no verso de número 15, porque o servo ele fica apavorado. Ele percebe a cidade totalmente cercada e ele fica aflito com aquilo. Quantas vezes nós também nos sentimos cercados por adversidades, por situações difíceis, como essa que estamos passando, e bate no nosso coração uma aflição enorme. E uma das perguntas que normalmente nós fazemos é a seguinte: o que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer? Esta é uma pergunta que soa ao nosso coração diante da crise. E é a mesma pergunta que soou ao coração do servo de Eliseu. E também ele se vê cercado por aquela situação e ele fica temeroso. O texto é muito claro quando ele faz esta colocação para o profeta, e no verso 16 o profeta vai dizer para ele o seguinte: não tenha medo, não tenha medo. Olha, não é fácil a gente olhar para a situação e às vezes não se sentir temeroso, não se sentir angustiado. Isto é alguma coisa normal, mas não podemos deixar este medo, não podemos deixar esta aflição, não podemos deixar estas coisas extremamente danosas, próximas de nós, tomarem conta do nosso coração e da nossa mente. Mas veja que ele tem esta atitude, mas o profeta ele assume uma atitude diferente. E eu queria então que a gente pudesse olhar esses dois casos. Primeiro, a atitude do servo de Eliseu. A atitude dele é uma atitude de aflição. Se ele tivesse olhado para cima, se ele tivesse diante deste quadro, olhando essa dificuldade, buscado a orientação de Deus, certamente ele teria tido uma visão completamente diferente. O versículo 14 nos mostra que a situação era difícil, mas foi falta de fé dele em olhar somente para os problemas. Não é verdade que quando a gente tem um problema, normalmente nós somos inclinados a olhar mais para o problema do que para qualquer outra direção?
E nós precisamos entender que diante da luta, da aflição, da angústia, nós precisamos olhar para Deus. A atitude do servo é uma atitude de aflição. É razoável a gente se preocupar, mas é um equívoco enorme a gente chegar a desesperar-se. Lembremos-nos do que diz 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E nós amamos ao Senhor e nós temos a certeza de que Ele também se preocupa conosco. De que aquele servo de Eliseu precisava? Ele precisava de que Deus, na verdade, abrisse os seus olhos para que ele pudesse enxergar. É por isto que às vezes nos afligimos, não conseguimos ver que temos um Deus que caminha conosco, um Deus que está ao nosso lado. Veja, a primeira é de aflição do servo de Eliseu, a segunda atitude é do próprio Eliseu, mas veja, é uma atitude diferente, é uma atitude de confiança. Eliseu deveria estar com muito mais medo, Eliseu deveria estar muito mais aflito. Porque, na verdade, aquele exército estava na cidade procurando, não era pelo servo, e sim por Eliseu. Veja os versos 12 e 13. Mas a atitude de Eliseu foi uma atitude completamente diferente. Eliseu adota uma postura de confiança, não de um pensamento positivo ou de declarar a vitória. Ele reconheceu que Deus estava com ele, que Deus estava vendo toda aquela situação. Veja, no mesmo lugar, mas com uma visão completamente diferente. No mesmo lugar, mas reconheceu a presença de Deus. E isso faz total diferença na nossa vida. Faz uma total diferença na nossa vida, nas nossas posturas. O que Eliseu vai fazer? Olhe no verso 17, no mesmo lugar, mas Eliseu vai orar para que Deus abra os olhos daquele moço. Mas ao mesmo tempo, no verso 18, Eliseu vai orar para que Deus feche os olhos daqueles soldados que estavam entrando na cidade. Assim, Deus abre os olhos daquele jovem e aquele jovem vai enxergar a realidade de que há muito mais com eles, conosco, de que com os seus inimigos. Nós precisamos entender, querido, que diante das crises e das dificuldades, nós temos muito mais poder de Deus conosco do que poderes humanos para nos afligir. Quem confia em Deus mostra-se seguro e sabe que os papéis da nossa vida podem se inverter a qualquer momento quando o nosso Deus intervir, porque Deus não abandona os seus servos. Eliseu, ele olha para aquele quadro e ele vai simplesmente demonstrar toda a sua confiança num Deus todo-poderoso. Dois homens, vejam, dois homens no mesmo lugar, na mesma situação. Um se aflige, seus olhos estão fechados para a realidade, para as realidades espirituais. E o outro simplesmente confia, crê e tem fé e vê com os olhos da fé aquilo que Deus de fato iria realizar. Quando estivermos diante das dificuldades, como é que nós devemos reagir? Como é que nós devemos agir? Como servo de Eliseu ou como profeta? Quando as dificuldades vierem, quando as dificuldades chegarem diante de nós devemos orar pedindo a Deus para que Ele abra os nossos olhos e nos dê visão espiritual, nos dê entendimento. Veja, Romanos capítulo 8, verso 31, ele diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós precisamos crer num Deus de poder, não simplesmente do ponto de vista retórico, mas de fé literal, porque Ele vai agir na nossa vida quando nós estivermos passando pelas mais terríveis dificuldades. Diante da crise, meu querido, minha querida, minha igreja, nós precisamos ter duas
posições bem claras. Não ter medo. E a segunda, crer que Deus vai providenciar o socorro. Ore a Deus, pedindo que Ele dê visão para vermos o livramento da parte do Senhor e que Ele nos abençoe grandemente. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe o pastor Rogério e toda a sua família. Amém, meu pastor. Eu sabia que a palavra que Deus iria colocar no seu coração iria realmente trazer bênçãos para a minha família e certamente para a família de todos aqueles que estão aqui assistindo e cultuando juntamente conosco. Que Deus abençoe, viu, meu irmão? A sua vida, a vida da irmã Diva, a vida dos seus filhos, dos seus genros, nora. Abençoe a vida dos seus netos. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Estamos com muitas saudades, viu? Que Deus abençoe. Muito obrigado por ter atendido o nosso pedido. Amém? Estamos chegando, queridos, ao final do nosso culto. E você já foi lá no nosso canal? Já se inscreveu lá no nosso canal? Já deu lá o seu like? Já deu ali, já curtiu? Vai lá, querido, no nosso canal Igreja Batista Alegria. E você vai lá, você pode se inscrever, você pode compartilhar. É bênção do Senhor. Deus tem feito deste canal assim muitas maravilhas. Nós temos tido assim relatos de pessoas lá da África, pessoas lá de Minas, de São Paulo, de vários lugares do nosso país que estão sendo abençoados através dos nossos cultos que estão sendo transmitidos via online. Existem igrejas, queridos, que não estão tendo culto online nas suas igrejas e estão utilizando este canal para abençoar a vida das suas ovelhas ali, os pastores. Que Deus abençoe, tá bom? Vá ali, se inscreva, curte, compartilha à vontade. No Facebook, da mesma maneira. Faça isso, porque desta maneira você está evangelizando e está abençoando vidas que você nem imagina quem são, nem da onde vem. Amém, queridos? Lembrando, queridos, que hoje é domingo, o nosso próximo culto, quinta-feira, às 19 horas, e no sábado, às 5 horas da tarde, às 17 horas, com o culto Kids das nossas crianças. Vão ali e participe conosco. É uma bênção ter você juntamente conosco nesses momentos. Que Deus abençoe. E aqueles irmãos que queiram devolver os seus dízimos e as suas ofertas, também você pode usar desses canais, seja no PicPay, seja na conta bancária. Se você não puder fazer nenhuma nem outra, você procura ali o departamento de finanças, se informe de outra maneira como que vocês podem fazer e abençoar a vida da igreja e esse ministério. Amém? Um grande e forte abraço a todos. Estou morrendo de saudades, hein? E Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.